Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um podcast, Pó de Luz, o pó que ilumina a nossa vida. Na verdade, não é o pó, né? Na verdade, é um podcast com esse intuito da gente conversar, conhecer as pessoas que estão engajadas nesse trabalho de atividade espírita e que possa somar com a gente também, trocar ideia. Então, a gente está aqui começando. E hoje estamos saindo aqui do nosso cenário de Manaus, estamos indo para longe, né? Recebendo os amigos queridos. Vamos se apresentar aí, quem está aqui com a gente hoje? E de onde, né? Eu sou o Gessi, né? Nós trabalhamos, porque eu e a minha amiga aqui viemos de Manacapuru para Manaus, foram 100 quilômetros de estrada, e por sinal uma estrada belíssima, que nos trouxe até aqui para o evento de hoje aqui no Sementeira, né? Nós somos do Mensageiros da Luz, para o Sementeira da Luz. De luz para luz, tá bom? De luz para luz. Olha aí, pó de luz, Sementeira de luz. Mensageiros da Luz, estamos na luz. Estamos em casa, Gessi, né? Isso. Bem, eu sou Cíntia Ferreira, nós trabalhamos no mesmo Centro Espírita em Manacapuru, Mensageiros da Luz. Eu sou a presidente da casa e nós temos uma alegria muito grande agora de participar desse podcast e também de levar algumas informações, né, para os nossos irmãos, as pessoas que estão interessadas, né, no assunto sobre o espiritismo. Há um interesse já muito grande sobre esse assunto. Pô, legal. E antes de a gente começar, a gente queria saber aqui, por que eu devo visitar Manacapuru? O que tem lá pra gente? O que tem lá de diferente? Olha, que é um município, né, daqui do Amazonas. Tem gente que não conhece, né? Por que eu devo ir lá? Então, né, Cíntia? Manacapuru tem muitos balneários, né, de igarapés deliciosos, tem bons restaurantes, né, tem uma noite agitada também por lá, para quem gosta de sair. Não é uma cidade calma. Não, ali não tem nada de calma. O trânsito é agitado o dia todo, né, uma cidade que recebe muitos visitantes, principalmente dos municípios vizinhos, né? Que Manacapuru é uma cidade polo. Sim. Então ela recebe visitantes de toda a área circunvizinha, né? Sim. E também Novairão, Iranduba, né? E os outros ramais que existem na... Tudo é passagem, né? E é uma cidade turística. Sim, sim. Nós tivemos agora o aniversário da cidade, né? Semana passada. E nós temos o Festival de Ciranda, né? Que vai ser agora em agosto. E, assim, lá sempre está acontecendo um evento, né, para chamar os turistas, para fazer a nossa cidade ser conhecida mesmo, né? Verdade. Certo. E a gente queria saber o seguinte, vocês nasceram lá mesmo? Vocês são de lá? Foram para lá? Eu sim. A gente queria de cada um como é que é a vida de vocês, vocês têm família, irmãos, Então, como é que é? a minha vida lá é correria pura, né? Muita correria, né? Literalmente correria. Eu sou dono de um crossfit lá, então atendo 400 pessoas por dia, né? Crossfit Isso, movimento, ginástica e tal. Chama caveira de aço, porque eu fui militar há um tempo, então eu criei uma estrutura assim. Então passa por mim cerca de 400 pessoas por dia, né? E muita gente não conhecia esse meu lado espírita, né? Então acabei que levando até o conhecimento de muita gente e estou fazendo um trabalho também de divulgação muito grande lá, mas a minha área é o treinamento de cross, né? E eu eu fui para lá, sou do Maranhão, vim para Manaus. Maranhense, passei um tempo em Manaus e decidi levar esse trabalho para fora dessas fronteiras, assim. Eu queria ser pioneiro nesse trabalho no município, né? Então acabei sendo um dos primeiros a montar esse trabalho em Manacapuru. Estou lá só há 3 anos. Já atendi mais de 30 mil pessoas em 3 anos lá. Né? Foi mesmo, num pioneiro, trabalho, né? Que eu já atendo meio milhão de pessoas. Tá em Manacapuru apenas 3 anos? 3 anos. Tu veio do Maranhão para Manacapuru? Para Manaus, eu passei um tempo aqui, e aí eu tinha uma sociedade, acabei de dividir na sociedade, o meu sócio ficou aqui, e eu segui para Manacapuru. Nunca tinha ido na cidade. Olha fui conhecer a cidade. Foi conhecer lá o que ela tá falando aí, né? E aí fui lá e comecei a desenvolver um trabalho, né? Em 3 anos, né? O meu trabalho já tem um pouquinho mais de 3 anos, mas eu já atendi mais de 500 mil de pessoas. Assim, um trabalho muito grande e tomou grandes proporções, maiores proporções ainda em Manacapuru. Até que tu imaginava também, né? Sim, tem muita coisa acontecendo
em Manacapuru, assim, ainda mais na minha vida. Manacapuru mudou a minha vida, de tanto eu mudar a vida das pessoas para melhor, tirar as pessoas do sedentarismo, né, da obesidade. Sim. Comecei a fazer um trabalho muito cognitivo, né, muito voltado para o ato de pensar. Comecei a levar as pessoas a um entendimento. Eu comecei a evangelizar os meus 400 alunos. Essa que é a grande verdade, né? Então, todos os que passam, que chegam até o nosso espaço, eles têm todo um trabalho de conscientização, que vai desde a limpeza, de não jogar lixo na cidade, né, da questão dos palavrões, a questão da moral mesmo. Então, enfim, muita coisa que dentro das outras atividades assim não se pensava, né? Então, eu sou um professor espírita, então vamos colocar em prática essas coisas, né? E eu tô lá esses 3 anos, vou fazer 3 anos agora e assim, muito feliz, muito feliz. Mas o espírita, cara, o espírita assim só fica trabalhando, fazendo campanha. Posso também fazer... Deve, não né? Deve, isso que eu tô achando muito interessante. Posso trabalhar, posso entrar nesse espaço ou não é pra mim? Deve sim. Todo mundo. Eu criei uma proposta, né, muito interessante, que eu digo que não importa, é o meu lema, né, meu slogan, que não importa a idade, nem altura, né, nem sexo, nem etnia, nem religião, somos todos somos todos irmãos, somos todos de aço, que eu digo que é caveira de aço. Caveira de aço. Somos todos de aço. Então é uma metodologia que atende a todo mundo, né? Então, por isso já quase 500 mil de pessoas. E eu tô lançando um livro, né? Que tá contando aí já ativo, a história, né? Tá Legal. contando a história aí. E rapidinho, assim, de tudo isso, tu tem quantos anos? Eu tenho 38. Olha aí, novinho. Aí fui pra Manacapuru que me escolheu, né? Eu sou feliz da vida lá. Ai, que bom, fico feliz. E a nossa Cíntia. amiga Cíntia? A espiritualidade te chamou, né? Compromisso. Bem, a minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, são de Manacapuru, né? E então, meus bisavós, meus tataravós, parte da minha família mora aqui em Manaus e outra parte mora em Manacapuru. Fui criada lá, né? Meus pais foram professores, agora são professores aposentados, e eu também sou professora, e meus filhos também moram todos lá, já são todos formados, né? Têm suas profissões, e aí a gente tem mais esse trabalho da doutrina espírita, que é maravilhoso, é oportuno, é necessário para todos nós, né? E eu encontrei a doutrina espírita num momento muito delicado da minha vida. Não nasceram espírita? Não. Minha família toda era católica. Depois, essa parte da família que veio para Manaus que se tornou espírita. A maioria, pela parte do meu pai, são todos espíritas. E já pela parte da minha mãe, são católicos. Sim. Então, mas assim, não há rejeição, sabe? Minha família respeita a minha posição, né? Até porque a gente sempre se deu muito bem, né? Então, é isso. E hoje eu me dedico lá para a obra. Eu tenho um outro trabalho, mas a gente tem procurado, apesar das dificuldades, né, que a gente passa, que são muitas, mas é muito gratificante. Vir, por exemplo, a um espaço aqui no Sementeira de Luz, participar desse encontro fraterno, encontro de trabalhadores, isso nos dá uma energia muito boa, nos enche de esperança, ânimo, né? De ânimo, e a gente fica muito feliz. Problemas vamos ter sempre, né? Então, procurar uma doutrina como a doutrina espírita, que nos abre o entendimento, abre nossas consciências, né? Para que a gente viva mais em paz, né? Para que a gente possa causar essa paz nas outras pessoas. E quando a gente descobre isso, é maravilhoso. Porque é uma doutrina e uma ciência, né? Tudo é explicável, tanto pela parte espiritual como pela parte científica. Então, tudo fica mais claro quando a gente conhece a doutrina espírita. E eu me encontrei nessa religião, né? Nesse meio de tanto conhecimento, de tantas possibilidades. Sim. Que a gente encontra para se tornar espírita, para continuar espírita. Sim, isso que eu ia perguntar. E também fazer o trabalho em busca de dar
essa alegria para outras pessoas. E uma pergunta rápida, assim, para os dois, né? Como é que conheceram a doutrina espírita? Eu fui convidada. Né? A minha família já havia me falado, eu já tinha algumas coisas, mas nunca tinha frequentado o centro espírita. Mas já conhecia, já tinha ouvido falar? Minha família, alguns já frequentavam aqui em Manaus, mas eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha participado. Mas não tinha preconceito, né? Não. Sabia o que era, mais ou menos? O que é a doutrina espírita, né? Não tinha essa curiosidade. Não sabia. E é essa a grande dúvida de muitos. Né? Isso, exatamente, imaginam né? outra coisa que não tem nada a ver. Imagina que você está falando, olha, porque a doutrina espírita é maravilhosa e tal. Mas as pessoas lá não estão sabendo como é que é isso, né? Que eles adoram, né? A maioria das pessoas julgam mesmo a gente, sabe? Julgam. E é preciso a gente falar, não é isso. Até familiar julga, aqui, né? Porque pensa assim, a gente coloca uma coisa... Porque assim, a gente já tá há bastante tempo, né? Não sei quanto vocês estão, né? Mas eu desde os 17, tá trabalhando e fazendo e tentando... se melhorar a cada dia e tudo mais, não é pros outros, é pra gente, né? Mas sempre tem um familiar mais distante que pensa assim, sai da escuridão, só Jesus salva. Vem pra luz. Vem pra luz, porque o Jesus é o Salvador. Eu acredito também nisso, e é por isso que eu sou espírita. Então, estamos juntos, Estamos juntos. Eu fui pelo iogurte, porque na casa espírita que eu frequentava, dava iogurte. Olha. Iogurte era artigo de luxo há muitos anos atrás. Massa. Mas aonde isso? Mansão da Paz, bairro do Novo Israel, aqui pertinho. Olha, Aqui já em me Manaus. falaram. Aqui em Manaus. E eu nasci praticamente lá, né? Porque eu vim pra cá muito novo, pra Manaus, né? E depois eu precisei voltar, depois voltei de novo e tal. Então, o Mansão da Paz, Novo Israel, o Novo Israel é o antigo lixão de Manaus, né? Era um bairro que era o lixão, e aí o lixão mudou para depois da barreira. Foi. E lá os terrenos começaram a ser povoados, né? Então, o Centro Espírita chegou não bem sabia nessa disso, época. Não. Era o lixão ali? Então... E a Mansão da Paz fica na Rua do Amor, lá, número 5. Mansão da Paz, Rua do Amor. Rua do Amor. E dava iogurte. E dava iogurte. E aí todo mundo foi divulgando o iogurte, não a doutrina espírita, mas o iogurte. Né? E aí eu fui com 11 anos de idade. Né? Depois que eu tomei o iogurte, olha, gente, se você tomar o iogurte do Mansão da Paz, você não sai mais de lá, viu? Então eu tomei o iogurte. Hoje ainda dá, mano? Até hoje tem as crianças, né? E o Nescau, que é poderoso. E aí eu fui e comecei a participar da aula de evangelização infantil, né? A minha família toda evangélica e eu indo para a casa espírita. Mas a minha mãe, né, a minha mãe foi uma médium fantástica, mas antes ela não entendia muito bem, né, os fenômenos, o que acontecia. Então ela ia para a igreja para tentar se libertar desses fenômenos. Que segundo as pessoas, as crenças, era uma maldição, alguma coisa do tipo. Mas ela nunca me impediu de tomar o meu iogurte. Então eu ia... tinha medo de ser algo que fosse eu dizia a ela, né? Olha, eu vou no sábado tomar o iogurte, mas não se preocupe, no domingo eu irei para a igreja com a senhora. Então tinha esse acordo, né? Até que os papéis se inverteram, então ela começou a ir comigo para a casa espírita. E na Mansão da Paz já atendia criança lá? Atende criança? Tem evangelização, né? Criança, jovem. Isso. Ei, Mansão da Paz tem que vir aqui com a gente, né? Poxa, tem que vir. Mostrar entra em contato. É pertinho, quer pertinho. Conhecer. E aí eu tô desde os meus 11 anos de idade, né? Então eu costumo dizer que eu nunca vivi um carnaval, porque eu passei muitos anos na Comeã. Sou de Comeã também. Acho que eu tô lembrando de você de lá. Muitos anos de Conjovem também. E a primeira vez que eu venho ao Alto de Souza, eu não conhecia essa metodologia, para mim é muito nova, né? Então E é diferente? Tem umas mudanças aí. Umas particularidades. Por exemplo, mas diferença ao ponto de não ser metodologia. Mas no caso, tem estudo de noções básicas, vai fazendo esses cursos, né? Que nas casas espíritas mais tradicionais, mais ligadas à Federação Espírita, tem uma outra metodologia, né? Já usam as obras básicas, usam o currículo, que é um estudo lá, né, sistematizado, tem o ERG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, segue um outro parâmetro bem diferente da metodologia. Mas tudo no mesmo fim. Sim. Aí, então, para mim, a essência é a mesma. Muito novo para mim, mas eu tô vivendo isso agora, apesar de ter muito tempo na doutrina espírita, né? Que legal.
Legal, então pelo iogurte, né? Tá vendo? Porque um pessoal... pelo amor, outro pela barriga, né? Era pelo amor, pela dor e pela barriga. Pela barriga. Eu fui pela curiosidade também, Olha. né? Como eu gosto muito de ler, eu vou lá saber o que é isso que eles estão oferecendo, né? Que eu não fazia ideia do que eu ia encontrar. E aí eu fiquei muito feliz quando eu comecei a estudar, comecei a participar, a trabalhar. E isso tudo vai mudando a vida da gente, para melhor. Né? Deixar de ter problema, ninguém vai deixar. Todo mundo vai ter as suas dificuldades, isso aí é normal. Mas você vai passar com mais segurança. A doutrina espírita, ela te acalma, ela te consola, é uma doutrina consoladora. Né? É muito vocês têm o trabalho de vocês e na hora vaga, o centro espírita. Eu acho que é o contrário. É o centro espírita e na hora vaga. Olha, bem por aí. Mas, assim, eu já... Oi, Karen, pode falar pra esse pessoal, Karen. A Karen é aquele cemitério. Eu acho que eu tive aqui antes de todos vocês. Eu e a Karen. A gente trabalhou junto aqui no cemitério. Trabalhou com a juventude aqui. Não tinha muita coisa aqui. Quando eu voltei aqui já tá bem tá grande, tudo né? mudado por aqui. Mas também passei por aqui, tive uma temporada aqui. O Marcelo me colocou pra cebola, cara. Não esqueço esse dia, meu primeiro dia aqui. Cebola o quê? Cortando a cebola da sopa. Chorei. Aquela cebola novinha. Que a gente coloca numa máquina, prensa e já cai. A cebola limpa ou tu tinha que descascar? Limpa, né? Eu fiquei chorando. Toda vez que eu vi era cebola podre. Porque era uma linha de produção. Tinham que descascava, tinham que lavava. O teu era a última última linha parte de produção. Eu era o último da linha. Então tu já pegou a parte boa, cara. Eu já peguei a parte boa. E chorou. Aí eu não entendi porque ele colocou um lenço no meu bolso, né? Depois eu fui entender o motivo do lenço, era pra enxugar as lágrimas. E hoje essa cebola faz sentido? Olha, faz muito sentido, né, Cíntia? Ô, sentidão da vida. O Mensageiros da Luz fica... Fechem os olhos e imaginem o Mensageiros da Luz agora. É uma casinha bem centralizada no meio de um enorme gramado, cercada por um rio maravilhoso que os barcos passam por trás da nossa casa espírita, os canoeiros, os pescadores. Poético. Um lugarzinho cheio de pássaros, verde, muito iluminado. Nunca tinha visto assim. A gente é acostumado nas cidades de pedra, nas florestas de pedra da cidade, vai para Manacapuru e se depara com esse ambiente maravilhoso, revigorante, até, né? Mas a fantástico. turma quer saber onde é que é, qual o bairro, qual a rua. Cíntia, chama Biribiri o bairro, né? Biribiri. O nome Manacapuru é na rua Joana d'Ângelos, 2101, né? Fica no bairro do Biribiri, perto de uma escola Agra Reis, que fica bem ao lado, né? E é uma ponta de ilha lá nesse lugar. Por isso que fica aí tem o gramado, tem a natureza bem próxima da gente, né? Tem jacaré? Finalzinho tem de tudo? Tem jacaré. É mesmo? Tudo. Que é mato. Muito legal. Cobra. Mas eles estudam Elas não... Isso é evangelizado, né? Eles respeitam, todo né? mundo não invadem o nosso espaço. Mas esse terreno lá que acontece a atividade é do próprio centro, não é doado? Alguém vai lá e toma? Foi doado mesmo. Estamos na luta para permanecer por lá, né, Cíntia? Quem nos doou o terreno desencarnou, né? E, assim, tem muita coisa que ficou ainda por acertar. E aí a família tá... Então a gente tá lutando para permanecer ali. Permanecer. Poxa, a família é um trabalho bonito, Poxa, né? família, vamos Tô aí, até abrir Ele vai dar coração. um lote maior para você. Até aproveitar que eu tenho Ou então doa outro, né? A gente tá esperando o que vai acontecer, né? Pois é. Vai A gente dar segue certo. melhorando o espaço, a gente espera ficar por lá por conta Porque a gente ajuda, se sentir em né? casa já, né, Cíntia? Eu tô lá há menos tempo, né? Mas eu tenho vivido situações, experiências fantásticas, né? Tudo que eu vivi na doutrina espírita durante esses mais de 20 anos, eu consegui viver na prática em Manacapuru, né? E o que acontece? Tudo que eu vi nas obras básicas, tudo que eu li nas obras complementares, tudo que eu passei dentro da doutrina espírita, é uma história bem grande, de mais de 20 anos. Eu comecei a viver na prática lá em Manacapuru, né? Desenvolvendo as minhas potencialidades e principalmente a minha parte mediúnica. Foi aí que eu comecei a escrever um livro que chama O Médico de Almas. E aí o Médico de Almas já está aqui em Manaus, já está passando por análise, né? Por toda uma... É a primeira vez que eu falo isso, eu nem abri ainda. Olha aí. Pode falar, em primeira mão. Primeira mão.
E aí eu pretendo tá no meu planejamento, né? Não só meu, mas também dos amigos que me ajudaram a escrever o livro. Para vocês terem ideia, quem me ajudou a escrever esse livro foram 8 padres e 2 espíritas. Fantásticos. De 1960, da colônia Amigos da Dor, que é uma colônia que recebe os irmãos que passam por dificuldade. Aonde é essa colônia? Fica em cima de Minas Gerais. É uma colônia espiritual. Isso é uma cidade espiritual. Sim. E de lá se formou um elo de trabalho, né? E aí eu comecei a vivenciar histórias mediúnicas fantásticas, né? Junto da minha mãe, que é minha parceira, que tem os olhos, né? Então eu tenho feito, eu junto com a minha mãe e os padres que nos auxiliam nesse processo, os espíritas também, a fazer um trabalho fantástico de resgate. Sim. Alguns espíritos que desencarnaram na estrada, alguns espíritos que desencarnaram vítimas de violência, acidentes e tal. A minha mãe passou a me narrar, né, olha, tem alguém ali, assim, tal situação. E aí nós começamos a vivenciar o evangelho nesses lugares, né, juntos desses padres. Né? Cada um tem uma função específica. Né? Um dos padres que muito presente está é o padre Bernardo, né? É alemão, veio, né? E fala também um pouco de francês. E a minha mãe, ela é analfabeta. E nas comunicações eu tenho muita dificuldade de entender um pouco do palavreado. Mas nós temos feito... o livro já tem mais de 100 capítulos. E aí, nesse último ano potencializou, assim. Resgates em massa... resgates assim e todos os resgates têm um cunho doutrinário. Sim. Muitos espíritos ligados à matéria, né? Muitos espíritos ligados a pessoas, né? Com dificuldade do desprendimento. E assim, crianças também, né? Enfim, muita coisa que aconteceu que eu não imaginava que eu pudesse passar. Eu sou um treinador de crossfit. Eu sou grosso, sou chato. A minha função é essa, viver isso tudo. Só para esclarecer, os padres, eles são encarnados, são vivos? Desencarnados. Todos desencarnados, né? Todos. Trabalho espiritual, todos eles desencarnados. Todos são desencarnados. Aí tu faz esse acompanhamento, escrevendo isso aí. E uma coisa que a gente sempre fala, né? O pilar da doutrina espírita pra gente, né? É que a vida continua. E muita gente não entende isso, que quando a gente entra nesse mundo, a gente já começa a viver com aspectos diferentes. E como isso? Porque muitas vezes nós só vamos encontrar entendimento quando a gente passa por um processo de dor. E qual é a pior dor que pode existir na nossa vida? O quê? Por incrível que pareça, que a gente vai estudando aqui não, mas é a desencarnação, né? Mas o que ele está falando tem muito sentido. Pessoas que morrem de formas trágicas, né? Elas são atendidas, né? Isso não existe. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, né? Mas são várias coisas. E o teu livro fala sobre isso, esse tratamento dessas pessoas? São experiências, então... Um dos capítulos mais interessantes do livro aconteceu na ponte do Rio Negro. Na nossa ponte aqui. Sim. Onde fala... o capítulo chama... Mas vai poder falar aí do livro que... Pode falar. Vou dando só umas diquinhas aqui. Mas fala justamente disso que você está falando, né? O tema é o caminho da dor, o caminho do desesperado. Fala justamente do processo que a pessoa faz do caminhar até o ponto crucial da ponte para se jogar. Né? Do que vai passando, dos sentimentos que vai se sentindo, do quanto ela é induzida, dos obsessores, de todo esse processo até o momento em que ela não se joga sozinha, ela tem todo aquele auxílio do processo. E do quanto foi fantástico um resgate, né, que quem conduziu chama João Batista, que é um espírita. Né? O João Batista é espírita e ele cuida da margem do rio Miriti, que é o rio de Manacapuru. Né? E ele foi a esse resgate, onde ele me narrava no momento do resgate, ele narra para mim, através da minha mãe, ele me narra, né, pela comunicação, né, ele narra os espíritos presos aos pilares da ponte, ou seja, não querendo deixar a matéria, porque muitos não são encontrados, né? Muitos corpos não são encontrados, mas não largam a matéria, presos ali ou à situação, né? Revoltados, alguns
tiveram dificuldade de aceitar o auxílio, porque era um padre que estava... Quando vai acontecer o resgate, que é em massa, todo o elo vem. Os padres, os espíritas. Aqui de Manaus tem o padre Luiz, que é o padre que está à frente desse elo. Uhum. Ele fica lá na matriz do centro, né? E também tem Madalena, que é do Centro Espírita Amor e Luz, né? Aqui em Manaus. Ela é a espírita... fica, na verdade não é Amor e Luz, não, é no Humberto de Campos, é na Alvorada. Na Alvorada. Isso. É Alvorada? Humberto de Campos fica bem em frente ali do... Jorge. Não, Alvorada. Fica em frente àquele hospital ali da Alvorada. Sim, bem na frente. Alvorada, exatamente. E ali ela veio num auxílio também. Muitos que desencarnaram eram de outras religiões. Sim. Vendo um padre, vendo um espírita... Alguns questionamentos, eu narro minuciosamente o que acontece no resgate, né? Mas eu morri em Jesus. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Cadê a minha família? Um rapaz de Trinidad e Tobago, né, que também desencarnou lá por decepções amorosas, enfim. Essas narrativas, né? Eu vou, mas eu tenho que levar meu skate. Ou seja, um outro jovem que também... Sim. Então, o que aconteceu nesses resgates, eu narro justamente no livro, trazendo experiências fantásticas para quem está lendo. Pô, legal. E aí esse livro foi para a mão de uma autora aqui em Manaus, que fez as correções ortográficas, colocou nas regras da ABNT, sim, colocou os pontos, deixou tudo arrumadinho. E aí, para nossa surpresa, ela é ateu, ela não acredita em Deus. Mas ela tem que ler. Ela recebeu o livro e ela está maravilhada. Quer conhecer o doutrina espírita, quer ir lá no Mensageiro. Essa enfim, a importância desse nosso momento aqui, é passar essas experiências. Por exemplo, o Centro Espírita lá. O que ele atende? Ele atende crianças, jovens, adultos? Como é que é? Atende pela manhã, aos sábados. Nós fazemos evangelização de crianças, jovens e adultos. E também. tem a sopa. E também na quinta-feira, que é a palestra pública, né? Que a gente... Toda quinta-feira, às 19h30. A palestra pública é o quê? Na quinta, né? É o Evangelho. Estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho. É aberto para quem quiser? Sim, para quem quiser. Aí vai ter lá o estudo, depois vai ter o que mais? Sábado também à tarde nós temos os cursos, né? Os cursos doutrinários, que são as noções básicas que o GC estava ministrando. Né? Tem Nosso Lar, o passe, e assim por diante. Tô ruim, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida, tá dando tudo errado. Não tô tendo explicação pra nada. Terça-feira lá, eu posso buscar? Não, na terça não, deles na é na quinta-feira lá, posso buscar esclarecimento? Sim, lá? O que eu vou ter algum tratamento conversa lá? Fraterna, vai tem te isso? atender, sim. A conversa fraterna, tô ruim, eu vou conversar com alguém lá pra me ajudar? Olha, quando é que acontece? O ambiente já é uma terapia. O ambiente já começa o tratamento. Quando você vai chegando... Ele tem portão, ele é... Porque eu tô falando campo, eu imagino um campo com a casinha lá esse e eu mesmo. chego. É esse mesmo, pode imaginar. Mas um campo enorme. A frente tem um murinho, né, Cíntia? Podia botar uma foto aqui. Mas é um campo... Tem uma foto pra gente? Eu tenho foto. É um campo mais ou menos de, sei lá... deve ter uns 300 metros de campo verde. Dá pra fazer um trabalho bem centralizadinha no meio. Tem outras casas em Manacapuru? Tem uma outra casa. É 2 casas para atender a cidade toda? Sim. Dá conta? Nossa. Olha, a doutrina espírita, Manacapuru, ela não conhecia muito do espiritismo, não conhece muito. Para dizer a verdade, assim, eu tive, mesmo eu tendo 400 alunos dia, mesmo passando um número exorbitante de pessoas por mim diariamente, toda vez que eu divulgo os trabalhos da Casa Espírita, ou uma palestra que eu vou estar fazendo, ou algum curso que eu vou estar aplicando, as pessoas continuam com receio e uma discriminação enorme, gigantesca. Pois é. Né? E professor, me diz o que é, o que eu faço. Né? Eu reuni um grupo de mais ou menos umas 30 ou 40 pessoas, não lembro, e levei para a Casa Espírita para eles entrarem na Casa Espírita. Entraram, né, assim, viram sala por sala, explicamos o trabalho. Muitos saíram, meu Deus, eu pensei que aqui era outra coisa. Ou seja, então, a doutrina espírita lá, ela tem ganhado muita força? Tem, né, através dos trabalhos, da rádio, das divulgações, mas a discriminação é muito grande. Né? Mas é por falta de conhecimento mesmo. Né?
por não conhecer, o julgamento é gigantesco, né, gente? Eu tenho um amigo que ele... Dá licença. Pode falar, amigo. Não. Eu tenho um amigo que ele tinha muitos problemas espirituais, né? Sofria muito por isso. O que era esses problemas? Desses problemas, assim, sono, insônia. Ele não dormia, ele via, ele ouvia. Tem muita gente que passa por isso, né? Não dorme, não fica ouvindo coisa e não sabe o que é, né? De repente vai se identificar aqui. E fica com medo, né? Sim. É o demônio. É o demônio, eu tô ficando doido. Então ele conheceu lá com a gente, né? Conheceu a... Aí como que ele chegou lá? Ele é amigo da nossa família. Ah, certo. Né? Então ele começou a contar o que estava acontecendo com ele. Mas só que ele não queria que... Ele tinha vergonha de dizer. Como que eu falei, cara? Eu tô ouvindo coisa. Pra quem que eu vou falar isso que acontece comigo? Lá eu posso falar então. Essa conversa fraterna que tu fala? Sim. Chego lá e falo... Conversa fraterna, a pessoa chega, olha, eu gostaria de ter conversar e tal. A gente leva para um lugar, né? Uma sala reservada, né? E aí vai conversar, vai ouvir que tipo de manifestações são essas que eles têm tido, né? Sim. Às vezes são sonhos, às vezes eles ouvem as coisas, né? Às vezes eles veem espíritos, esses espíritos tentam se comunicar e eles ficam com medo. Né? Legal. Aí ele foi lá, conversou. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, ele estava nervoso, estava com medo do que ia acontecer, né? E quando ele viu que a palavra já foi acalmando, né? Que a mensagem já foi acalmando, já foi tirando toda aquela misticismo, né? Misticismo, né? É, o misticismo. Aí ele começou a chorar. E chorou. Ele foi pro passe chorando, passou no passe chorando todo o tempo. Mas ele saiu de lá aliviado. Tipo, tirou um peso, né? Ele disse, agora eu encontrei um lugar que me entende, né? Encontrei um lugar que me tá dando a oportunidade de saber por que eu tô passando por essas coisas. Mas o ambiente em si é muito fantástico. Pois é, né? Já começa uma limpeza espiritual desde o começo. Você vai entrando ali, uma das coisas que eu observei muito, eu entrei a primeira vez ali, né, na casa espírita, e aí eu vi cavalos pelo campo lá correndo, aí ficam alguns cavalos lá, né? A lateral, a margem do rio, cheio de flores, aquelas florzinhas pequenininhas, rosa. É um capim, mas em cima do capim tem umas flores. Muito florzinha rosa, vermelha, É vocês amarela. que fazem toda essa jardinagem lá ou é natural? Ou é os espíritos que estão lá? Os espíritos, né? São bons jardineiros. Com certeza. E aí, assim... o vasto gramado, então você chega na casa espírita, aí você olha para trás assim, né, e diz, meu Deus, que visão, né? E essa calmaria, né, o vento que fica, né, bem forte e tal. E aí a gente aproveita, né, para conversar. É uma puxadinha de telha, né, mas bem aconchegante, bem... As mesas são de madeira, fabricadas na mão mesmo. O trabalho tem toda uma... tem as dificuldades que tem, mas a gente está junto nas lutas. Mas o ambiente, eu acho que se a gente não pudesse falar, o ambiente falava por nós. Assim, senta aqui e só respira, vai ficar tudo bem. Tipo, essa calma, essa paz, essa tranquilidade que o Mensageiros da Luz Manacapuru traz. Até convido vocês, quiserem ir lá. Eu quero. Quanto é que paga para visitar lá? Para entrar, né? Tô com dificuldade você tratado lá. As presenças são aguardadas com muito amor. E como é que vocês mantêm a obra? A obra, como é que é? Com doações. Doações? Os membros e outros, né, amigos que se interessam pela divulgação da doutrina espírita e nos ajudam, né, a manter a casa, né, as despesas da casa. E quem quiser ajudar? É bem-vindo, né, sempre. É bem-vindo. Porque são coisas, como tu falou assim, isso acontece muito, né, a questão da sopa vocês fazem também, né, entrega. Então, de alguma maneira tá atingindo a barriga de alguém também, né? Então a pessoa tá indo pela sopa, por uma doação, alguma coisa. Então, assim, a gente vê a importância, porque é dado algo material para aquelas famílias. Então, esse algo material tá vindo de alguma maneira, né? Então, a doação, ela é necessária, né? Ela é muito importante. Então, a gente corre atrás de padrinho. Então, tem gente que acredita nesse trabalho, ele não quer estar lá.
Mas ele ajuda, né? Então a gente contribui, a gente precisa achar essas pessoas aí pra gente manter esse trabalho. Trabalhar no Treino Espírita na capital é muito mais tranquilo, viu, gente? Eu imagino. Aqui? Muito mais tranquilo, porque no interior não tem. Eu também acho. A gente tem as dificuldades dos trabalhadores e principalmente do preconceito. Né? Nós temos que fazer praticamente tudo, né? Então, são pouquinhos. É esse ponto que nós queríamos chegar, atuando, pelo menos uns 10, assim, bem assíduos, né? Pronto, era isso que a gente queria mais ou chegar. menos isso. Chegar nisso. A Cíntia, por exemplo, tem que fazer uma coisa, tem que fazer várias funções e assim. Ela é a presidente da casa. Sim, né? sim. Mas antes, bem antes de ser, também já era assim, né? Ela já era desse jeito. Muita coisa. Não, tá. Aí eu pergunto pra vocês assim, ó. A dificuldade que vocês têm. Isso é bom. Isso ajuda todo mundo. A gente se aproxima, né? Por que não tá nos outros municípios? Não só daqui do Amazonas, mas principalmente aqui, né? Que a gente tem essa dificuldade de carência e a distância precisa também. para chegar essa doutrina espírita mais longe, entendeu? Qual a dificuldade? O que mudou de antigamente para cá, hoje, para esse movimento espírita? Falta mais união? Falta mais divulgação? O que está faltando? Se é bom, por que não Porque tá as pessoas não estão né? mais atuantes. Porque no interior, por exemplo, Anamã, por exemplo, né? Que é Anamã, Beruri, Capiranga, Beruri, Anuri, Novairão. Todos esses, Novairão, que é ali perto da gente, né? Todos esses lugares tem, né? Lá no Iranduba tem, lá no Novairão tem, né? E muitas vezes é a carência mesmo de trabalhador, né? Que a pessoa ela quer mais ir para fazer tratamento, ela não quer ser trabalhador, né? Então tem muita gente com problema que quer ser ajudado, mas não quer ajudar. Mas eu com problema, eu posso ajudar? Deveria, né? Deveria, não ver Na verdade, é doente cuidando de doente, né? Não tem uma coisa. Mas o que acontece é que para fazer o trabalho do Cristo, a gente tem que dispor de tempo, tem que haver uma predisposição, a gente precisa querer fazer de verdade, né? E aí, na maioria das vezes, as atividades da nossa vida nos impedem do trabalho. Então, tá sempre ocupado, tem sempre alguma coisa para fazer e vai deixando de lado. E isso vai ficando só na mão daqueles que realmente precisam levar. Olha, a nossa casa, eu sinto isso há esse tempo que eu tô por lá, graças a Deus o sol é nossa energia. As placas solares estão lá em cima nos ajudando, né? Então a casa tem as placas solares que nos ajudam no gasto de energia elétrica, né? A gente tem esse trabalho lá que é fantástico, mas a carência de trabalhadores tem nos feito não tem nos ajudado muito nessa expansão, nessa divulgação. A gente faz o que pode com aquilo que tem. Nós não temos juventude, está ainda em construção, né? E muitos trabalhadores nossos também ainda estão aprendendo muito sobre a doutrina espírita ainda. Estão em formação. É essa questão, né? Como alcançar esse jovem, né? A gente precisa se renovar, o que precisa? Ou mudou? O que mudou, né? Modernizou as coisas, a gente não. Tá perdendo por isso que a gente está fazendo esse podcast hoje, aqui, né? Hoje em dia já se torna mais fácil essa comunicação com ele por conta, né, da internet, de todo as formas, maneira de chegar a esses jovens, né? Mas ainda há essa dificuldade ainda. A gente posta, né? A gente vai para a rádio, que nós temos um programa lá na rádio. Faz programa de rádio? Na rádio Voz de Nazaré, lá em Manacapuru. É uma rádio lá da cidade? É rádio da cidade, não é de vocês. Mas vocês que tem. A gente tá lá tem um espaço, tá legal. Aí lá a gente tem um horário que faz a dia de sexta-feira, das 11 ao meio-dia. A gente faz estudo do Evangelho e lê a mensagem do dia, né? Que vem um estudo preparado para a gente ler na hora. E também divulgamos livros, né? Algumas pessoas fazem perguntas. A gente dá o número do celular 92940585. Você pode entrar em contato conosco, tirar suas dúvidas. Se quiser conhecer o nosso centro espírita, né? É só avisar, a gente vai lá e resolve a ida, né? Sim. E aí a gente apresenta, né, os nossos trabalhadores,
a casa, como é que funciona, a metodologia. E já teve procura, assim, das pessoas pela rádio chegar no centro espírita? Sim. Eu também tenho um grupo que a gente faz Evangelho no Lar. Então a gente agenda o nome das pessoas, da casa, da família. Vocês vão na casa? Aí a gente vai na casa fazer o evangelho com aquelas pessoas. Bacana. E sempre no evangelho, a pessoa abre, né, o coração dela naquele momento. Abre o coração. O que está acontecendo naquela família. E aí a gente já vai fazer o evangelho em cima daquele problema ali. Sim. Já vai conscientizando, acalmando as pessoas. E é muito bom a gente levar o evangelho na casa deles. Sim, é diferente, né? Esse Porque contato. às vezes eles não querem entrar. Não querem chegar no centro espírita, né? Por conta do preconceito. Né? Mas é que antigamente a gente reunia porque o Orkut não deixava, né? Não tinha essa... E hoje não. Hoje a galera prefere ficar na internet, nas mídias e tal, e não reúne. É como se a gente tem sentido... Eu consigo ver isso nos meus alunos, até tanto que eu confisco os telefones de todo mundo antes da atividade. Durante a atividade. Sim, vamos deixar tudo aqui, porque senão eu não consigo aplicar a minha atividade incrível, porque você não consegue ficar 5 minutos, 10 minutos longe do celular. E olha, eu vou para casa espírita e eu vou ter que ficar 1 hora longe do meu celular. Tá, então assim olha agora, a juventude, né? Olha o que a juventude está pensando hoje. Mas, então, eu vou, mas eu não vou colocar aqui, não posso ficar no meu telefone aqui respondendo. Então, é muito assim. Quer estar fazendo stories, quer estar mostrando. Tipo, não quer abrir mão dessa 1 horinha para estudar, para viver. Então, a luta hoje tem sido contra as mídias e muito mais no interior. Porque ganha muito mais espaço agora, né, no interior. Assim, que a gente vem de Comeã, né? Percebi que veio de Comeã também. Provavelmente a gente deve ter se topado lá. Falta um pouco mais também de atividades, assim, desses encontros mais de jovem? Gente, acho que sim. A gente até conversa sobre isso, né? Visita das casas espíritas a outras casas espíritas. Tinha muito isso. O Mansão fazia muito com o Humberto de Campos. Olha, vamos marcar. As juventudes se juntavam. Então era prazeroso estar próximo de outros jovens e tal. A gente foi crescendo, ficando mais adultos. A gente continuou a amizade, né? Outros foram chegando, mas havia um prazer muito grande de estar juntos. Da companhia, né? E essa troca também de auxílio. Por exemplo, na compra do terreno da Casa Espírita do Mansão da Paz, ali no processo inicial, o pessoal do Humberto de Campos todo esteve lá nos ajudando a levantar as paredes, né, a organização da casa. Ou seja, foi uma casa espírita ajudando outra. Sim. E lá em Manacapuru eu vejo a distância das 2 casas espíritas. Nós somos, são as únicas, né? Irmãs, né? E elas não estão próximas. Elas não estão... Tem trabalhos... Eu não sei o que acontece, até porque eu estou há pouco tempo lá, mas eu não sei o que acontece nos bastidores. Ou o que já aconteceu, talvez. Sim. Mas não tem essa proximidade. Vocês brigaram com eles? Não sei. Você já não sabe, né? Não sei, Cíntia. A falta de... porque a falta de disponibilidade dos trabalhadores de servir. Pensa comigo, né? A gente já viu que não tem, olha, você quer aceitar aqui ser trabalhador da casa? Não existe, né? Você correr atrás de... Já deve estar quem gosta, né? E como o objetivo é atrair a turma, já é uma dificuldade, né? Sim. E ver 2 casas irmãs ainda se confrontando e não sabe nem porquê. Antes da pandemia, nós estávamos trabalhando juntos. Porque, assim, às vezes faltava um palestrante, né? Aí ele me ligava. Né? Às vezes era daqui de Manaus que ia para lá e não dava para ir, aí lá ligava, olha, dá para você ir lá nos ajudar? Sim, claro. Aí a gente ia, tanto os outros palestrantes eram convidados. Sim. Aí depois da pandemia, a gente passou quase 2 anos parado, né? Sim. E aí dificultou mais isso e as pessoas se afastaram um pouco. Agora que estão voltando, afastou muita gente. Agora que está retornando, que as pessoas estão voltando. E isso foi uma situação bem assim triste, né? Porque as casas ficaram vazias. Sim. Né? Foram as pessoas que já viam, mas não houve crescimento. Sim. Fechou muita casa, tá? Muitas casas espíritas no Brasil. Mas não foi pela pandemia, não. A pandemia só... peneirou. Mas já estava fechando, não abriram mais, né? Então, já é tão pouco o percentual de espírita que tem. E por falta de trabalhador, né? Na verdade,
a gente vê também pessoas que estão no trabalho, pensa, né, como você disse, passa mais tempo no centro espírita. E tem gente que encontra a porta larga e abandona mesmo, né? Vai fazer outras coisas. Olha, e se torna outras como é prioridades. legal chegar aqui e ver vocês. Tem ideia como é legal. Há muito tempo eu não tinha essa sensação, né? essa sensação de chegar ali, ver os departamentos, ver todo mundo, ver a juventude toda aqui junto para fazer um trabalho e tal, trabalhando. A gente fica muito feliz de ver acontecendo, né? E a gente gostaria muito que acontecesse também no nosso espaço. Sim. Mas nós somos pouquinhos, né? Mas nós não desistimos, somos muitos, só que a gente está espalhado. Eu também tenho essa mesma visão. Não, nós somos 12 lá, para a Casa Espírita inteira, 12, Nossa, né? 12 trabalhadores, né? 12. Mas a gente é amigo E de aí, vocês também, né? Já aumentou. Vocês têm 12 e mais que o pessoal daqui. Então nós estamos assim, lá, nós temos essas Jesus só tinha 12 também. E aí, assim, eu tenho buscado fazer tudo que eu posso também, de melhorias na casa, né? Com iluminações, pinturas, organizações. Eu tenho levado muito do que eu vivi esse tempo todo na Casa Espírita, essa minha juventude, né? Sim, assim, e tal. ativa, né? A Cíntia gosta muito, né, desse meu jeito bem, né? Vambora, vamos acordar, gente, vamos... Mas, bem crossfiteiro, né? Porque eles são... não tem... Ele anima, né? São senhores e senhoras, não estão aqui na mesma vibe que todos nós aqui. Então eles... Tem que animar. Eles estão assim muito, mas aí... A gente teve nosso primeiro arraial. Bicho. Isso é histórico. Eu fiz Ele fez um leilão. Um leilão de um frango mais caro da história. Quanto foi? Eu gosto. Saiu quanto o leilão? Olha, quanto? saiu R$58 um frango, mas era um mini frango. Tá barato. Porque a gente colocou uma pomada do vovô Pedro, entendeu? Dentro A gente colocou pra ir Vai junto, junto, né? não como. Leve o frango e vai a pomada. Então deu certo. Legal. Tava em R$45, aí depois que eu coloquei a pomada foi pra 59 e saiu o frango. Tá valorizada a pomada. E assim, todo mundo ficou muito feliz e eu via no grupo, né? Nossa, que legal! Tem que ter de novo. Foi muito bom. Então tem o anseio, tem a vontade, tem o desejo, mas não tem trabalhador, gente. Verdade. Né? E a gente vê isso, né? A gente se reveza nas palestras, vê a presença de pessoas, mas que elas vão em busca da cura, mas elas não estão muito querendo ajudar a curar outros, não. E eu sinto essa necessidade. Nossa, se tivesse uma equipe como essa aqui, a gente já tinha virado Manacaporu do lado pro outro. Se elas quiserem mudar pra lá, viu? A gente tem uns quartos lá sobrando. Mas olha, pois vamos pra lá. Falta muito eu acho que eu digo por mim, a juventude do Mansão da Paz assumiu o Mansão da Paz. Porque pensa é um processo natural. É um processo natural. E o que a gente está fazendo para virar a chave? Né? Se eu não trabalho com criança, se eu não trabalho com jovem, quem que vai assumir o trabalho depois? Vai acabar, entendeu? Foi o que aconteceu. Centros espíritas que não trabalhavam com criança, porque é sério, a doutrina espírita tem que ser para adulto. Para adulto, sua palestra, não é só isso. O maior público é de crianças e adolescentes. São as crianças, né? Precisam crescer dentro de um entendimento de que eles possam dar continuidade. Sim. Porque o peso da vida adulta, aqui realmente é uma sala que está bastante jovem, o pessoal está começando carreira profissional, médicos, na área de programação, aqui essa área aqui é praticamente um TI. Então, assim, a gente vê esse peso da vida adulta, mas não é para ter. Você pode seguir ali o teu trabalho, a tua profissão, te realizar, mas nunca deixar de lado aqui, porque as pessoas dependem da gente. Os jovens estão precisando da gente. Os jovens estão com pensamentos suicidas, estão depressivos, eles estão sem referências. As referências deles são essas que estão aí nas redes sociais. Falta trabalhador, mas o problema vai sempre aumentar. Vai aumentar, exato. Se tá pouco, se a gente deixa de fazer porque tá pouco, né? Tá pesado pra mim, eu tô cheia de coisa pra fazer, aí vou sobrecarregar o outro colega, né? Então, assim, as pessoas que estão dentro desse entendimento, que se afastaram, de alguma maneira, esse sentimento também tem que chegar neles. Não é só para aqueles que não querem. Exatamente. Ou que só querem a cura, né? Então é um despertar que todo mundo tem que ter. Né? Por isso a importância de fazer um trabalho lá. Né? E são pescadores, gente. Sim. Vão lá, deixa a canoa lá na beira. Ou que vem a pé distante. Ou que vem 3 numa moto só, normal. Isso, Manacapuru. 3 ou 4 numa moto, tá? As crianças uma moto só.
vem de um bairro, pro outro vem a pé, vem no sol, o sol não incomoda. Não eles são meninos superdotados de força. Nossa. Mas muito humilde. Eu tento ser o mais simples possível nas minhas palestras, nas informações que eu quero que eles entendam. Não fico usando termos tão técnicos da doutrina espírita. Não trabalho nem com Joana, que senão tem que estar com o dicionário do lado com a Joana de Ângeles. Mas trabalhando na mais simplicidade possível. Eu vejo isso muito na Cíntia também, que abraça todo mundo, que fala com todo mundo, que a Cíntia é o sorriso. Então a gente vai fazendo o trabalho, mas o quanto o envolvimento e o comprometimento das pessoas tem ficado cada vez menor. Pois é. Mas nós passando agora por esse período de transição, todas essas dificuldades vão estar presentes para nos desestimular, né? E nós temos que manter nosso foco, porque quando a pessoa toma consciência de que por trás do nosso trabalho existe uma equipe espiritual que nos auxilia, né, que nos intui bons pensamentos, que todos esses jovens, adultos e crianças que vão para lá, eles também recebem essa ajuda espiritual. Com certeza. A pessoa dorme melhor, a pessoa começa a entender as coisas melhores, né? Vai mudando aquele pensamento arcaico, aquele pensamento fechado só, né? Abriu um imenso leque de possibilidades da pessoa viver melhor, né? Sabendo o que está acontecendo por trás daquela palestra, por trás daquela sopa. Que tudo tem uma razão, né? O passe que ela recebe, aquela aguinha, tudo é tratamento. O Gessi, ele entrou num ponto bem interessante, né? Ele diz, eu procuro dar palestra de forma simples, porque às vezes as pessoas veem a turma aí como... assim, o mais intelectual do mundo, né? Como cara, eu não entro nessa, entendeu? Por exemplo, a gente olha assim a nossa vida, assim, meninas, tudo brincalhão e tal. Ou isso é espírita, né? Isso o que tem a ver, né? Como se a gente tivesse que ter aquela imagem. Tem que ser sério, tem que parar de rir, né? Não pode isso, porque não pode aquilo. O que tu leva, né? Você é espírita não pelo que tu estuda, mas pelo que tu é. Pode ter certeza que tu tá na mira desses 400 pessoas que te olham. Sim. Eles não querem saber o que tu leu, o que tu estudou, o que tu sabe. Eles ficam de olho como é que você se comporta, como é que você trata, se você trata as coisas com justiça ou não. É fantástico essa avaliação, essa percepção que tem que ter. Né? Que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Né? Legal. Antes de todo mundo descobrir que eu era espírita, porque o período, né, até eu encontrar a casa espírita, eu levei um tempo porque eu precisei me instalar na cidade, né, instalar minha família, ajustar tudo, que toda academia leva um trabalho, montar tudo. Até antes de eu fazer isso, depois que eu instalei tudo, é que eu fui decidir procurar a casa espírita, onde eu podia me encaixar. Mas 40% de Manacapuru vai pro fundo. 40% da cidade, na água. É mesmo, na cheia? A cheia leva 40% da cidade. O centro espírita vai pro fundo? Vai pro fundo. Chega perto, né? Chega perto, mas não afunda, não. E aí a Veneza é a Veneza, eu nossa Veneza. Sabia. Gente, eu moro aqui. E aí a prefeitura toma posturas de fazer as palafitas, né? Aquelas pontes improvisadas e tal. O centro da cidade alaga, né? Ali as áreas e tal. E bem antes disso começar, eu mobilizei os meus alunos, né, para a gente dar o também auxílio. Ajudar a serem voluntários. Essas famílias e tal. Aí eu juntei 100 cestas básicas num salão gigantesco, 3.000 pacotes de fralda geriátrica, potes de fruta, alimentação para o hospital. A gente fez uma doação assim, né? Mas, professor, por quê? O senhor é evangélico? O senhor é da igreja, alguma coisa? Por que você está fazendo tudo isso? Pois é, eu sou espírita. Meu Deus, que isso? Não ajudo mais. Professor, o senhor é espírita? Sou espírita e tal. Mas aqui eu não estou indo a nenhuma casa espírita ainda, mas vou procurar. Aí alguém me cutuca. Tem uma no Biribiri, professor. Foi? Foi assim que eu fui lá descobrir. Mas até as pessoas descobrirem, né, que a gente vive a caridade, ou seja, qual era o meu objetivo? Que as pessoas de Manacapuru ajudassem as pessoas de Manacapuru. Era umas ajudando os outros, né? E essa mobilização ali gerou uma repercussão muito grande, porque dentre outras academias que tem lá, só a minha estava fazendo isso. Por quê? E tem várias, né? Aí eu comecei a receber pedidos de cesta básica de tudo que era lugar.
eu não tenho nada na minha casa, você não me ajuda com uma cesta básica. Abriu uma porta muito grande, né? Assim como o centro espírita, né? Sim, acontece. Que muita gente te procura, né? Mas principalmente para tratamento espiritual, né? Principalmente. E o que falta mesmo é justamente isso, essa divulgação através das ações. Das ações. Porque a nossa ação fala por si, né? Com certeza. O que a gente aprende, a gente vai aplicar. Qualquer área profissional que a gente for, a gente vai colocar os princípios espíritas na frente, né? Sim. Então você vai ser honesto, porque são valores gerais, você vai ser honesto, você vai ser justo, você vai ser bom, você vai ser caridoso. A gente é testado o tempo todo, né? Então tem que ser uma vivência na prática, não é uma chavinha que você desliga, entra no centro espírita, aí agora sim eu falo baixo, eu sou manso, porque a gente não tá sendo nós mesmos verdadeiros, né? Não é assim, a gente não é um robô. A gente tem que ser o que a gente é sempre dentro e fora do centro espírita, né? Todos os dias. Porque os espíritos estão vendo tudo, né? Mas a nossa doutrina espírita, ela já está sendo muito bem divulgada. Sim. Já está acontecendo muito despertar, né? Sim. Já está acontecendo muito. E isso vai aumentar ainda mais a partir de agora que a transição planetária já está acontecendo, tá mais forte. E o nosso pó de luz está no ar, né? E aí eu pergunto pra ti, ó. Eu moro no interior, não tem centro espírita aqui. Eu não posso ser espírita? Posso ou não posso? Sim ou não? Independente de centro espírita. Qual livro eu tenho que ler todos? Qual começa? Começa com... Oferece, tu tem que dizer assim, olha, eu vou te indicar esse livro pra tu ler. E você vai indicar um livro também pra turma ler. Começa com esse, e você começa com esse. O que é legal, eu não começo nem com livro. Sim, sim. Né? Eu já passo o filme. Nosso lar. Vai assistir verdade, Nosso Lar. Verdade. Passo o filme do Kardec. Que é mais direto ali, né? Nas minhas aulas, eu levei muito isso. Eu dou o curso de noções básicas lá, né? Eu boto os filmes. Eu vou onde é que tá os olhos da pessoa? Às vezes tá no celular, então tá vai na lá internet, tá? Então, legal. O quanto é bonito o Nosso Lar, o quanto é o filme em si. Fantástico. Traz uma né, desperta na pessoa pelo menos a curiosidade, né, pelo menos o interesse, né, e aí eu começo por aí. Depois, olha, o Kardec, como é que foi? Explicando e tal. Depois traz para casa espírita. E aí você começa com livros fininhos, pequenos. Então, tu indica o filme e um livro aí para turma que não tem centro espírita, mas eu quero entender mais disso aí. Qual livro eu começo? Eu leio vários livros, né? O Evangelho é o mais comentado, mas eu gosto muito de Violetas na Janela, né? Bacana. É um livro, assim, que é muito jovem, muito atual, assim, que fala muito daquilo que as pessoas têm curiosidade de saber, mas que muitas religiões não explicam, né? Então, quando vai para Violetas na Janela, que é um livro... O primeiro livro que eu li. Olha, tá vendo? Olha aí. Olha só. Foi o primeiro livro que eu li. O Violetas é, de fato, fantástico no processo. Então, ele é o complemento dos filmes, das coisas, e isso é legal, né? E não deixe de dizer também que você que está fazendo a indicação, você está sendo avaliado. Sim. Porque a pessoa vai lá na tua rede social, agora a pessoa vai lá, vai saber o teu trabalho e tal. Verdade. Então, às vezes tem esse pensamento, né? Eu sou cheio de tatuagens aqui, sou todo... Eita, né, olha aí, ó. Tem as tatuas e tal, tem os negócios. Mas pode fazer tatuagem, cara? E aí? Pode, não pode? Não pode, a pessoa tem esse questionamento. E assim... como eu vim do mundo militar, eu fui da aeronáutica durante muitos anos, eu trouxe o militarismo para minha vida, né? O lado bom, né? E eu trouxe essa questão do condicionamento, da força, da disciplina e tal. E assim, eu fui caveira na vida real, no quartel. Chega atrasado ser espírita? Não pode, né? Olha aí, ó, disciplina. Pode entrar, né? E aí eu trouxe pra carreira. E as pessoas de Manacapuru, assim, o que eu gosto da simplicidade. Sim. Né? Apesar de ser uma cidade muito agitada, mas, gente, tem lugares lá. Eu escrevi esse livro no meio próximo ao rio. Pra vocês terem ideia, eu aluguei uma balsa e levei uma turma de alunos para o meio do rio para fazer uma aula. A balsa isso é legal. em movimento, o povo todo gostando. E aí fiz conexões, né? Conexões
dos meus alunos com a natureza, que é com a água, fiz a conexão com a terra. Mas alguém pulou? Não, mas o fato de ser na água é que era interessante, né? Então, gente, a gente tá aqui, vamos fazer uma prece. Que é isso? Uma oração. Isso, vamos fazer uma oração. Que é prece, né? Mas por que, pessoal? Não, porque é pra gente, né, não dar nada errado aqui, vai sair tudo bem e tal. Então a gente vai implantando essas coisas, né? Inclusive a gente tá aqui agora, tá com um jovem, né, o José. O José nunca foi à doutrina espírita, nunca visitou nada. É a primeira vez dele em tudo. E aí a família dele é tudo evangélica, e agora ele entrou numa luta ferrenha com a galera que quer que ele desista. Mal começou. Espírita, mas ele se nega, né, porque ele diz que tem encontrado a paz. Olha só, a paz. Feliz, Ele disse, professor, eu não posso sair, professor. Eu vi com a gente que encontra, né? Eu encontrei a paz, professor, eu não posso sair daqui. Minha família é toda desestruturada, professor. Eles são evangélicos e são desestruturados. Sim. Eu quero estar aqui. Eu preciso estar aqui. Então é um cara que se encontrou com a doutrina espírita e tá aí. Não quer sair mais. Está aqui no encontro hoje. Está vivenciando tudo isso aqui. Espero que ele esteja gostando. E eu tenho certeza que ele vai sair daqui. Ele está 2 dias sem dormir direito. Pensando nesse encontro. Olha. Montou a mala dele 2 dias antes. Parece que a gente ia pra comer, né? A gente se arrumava antes. E aí, 2 dias antes, ele disse, professor, já tô agoniado, como é que vai ser lá? Como é que vão me tratar? Eu falei, calma, fica tudo tranquilo, vai ficar tudo bem. Vai dar certo, já tá dando. E a Cíntia, qual o livro que tu recomenda? Ele foi Violetas na Janela. Eu nem sei, já li tanto livro. Então, pra quem tá começando, não sei nada. O Violeta na Janela, ele é mais indicado porque ele vem tratar uma Mas ele já indicou. Né? Bem, deixa eu ver. Mas ela disse que foi o primeiro dela. Por que será que foi o primeiro? Era pra ela ter falado antes. Foi meu primeiro livro, eu ainda nem tinha ido na casa espírita. São quantos livros espíritas para ler? E aí eu fui começar a ler. São quantos livros espíritas que tem disponíveis? E tá com dúvida de escolher um aí pra gente? São tantos bons, né? Deixa eu ver. Eu já li também aquele, como é? Colhendo Bênçãos, eu acabei de ler essa semana. Para quem não conhece nada. Que é justamente o tratamento espiritual. Ele vem falando sobre o tratamento espiritual, sobre o perdão, né, a importância do perdão. E também como que a espiritualidade trabalha, né, para nos ajudar a passar por esse momento difícil que é o perdão. Ou liberando, ou aceitando, outra pessoa vir pedir perdão, né? Então, o livro, ele é muito bom, esse livro, que fala sobre essa questão do perdão. Qual o título? Colhendo Bênçãos. Tu, Lília, qual livro tu escolhe? Pode apelar, tem um muito bom também, que é o Médium dos Pés Descalços, que é do Chico. Chico. Olha, eu não apela, dá uma mão no Chico logo. Joga um Chico aí. Cada um que vem aqui tá escolhendo um livro. Tá com o Chico no meio, que o Chico resolve. Vai trocar então o livro? Vai trocar o livro? Não, tô certo. Esse, como é? Médium dos Pés Descalços. Médium dos Pés Descalços, eu nunca tinha ouvido E tu, Lília, qual livro tu vai... Não, eu indicaria, o primeiro que eu li mesmo, faz tanto tempo, não sei se vocês já ouviram falar, Roqueiro no Além. Não, gente, é um livro fininho, assim. Sempre é fininho, né? Exato, tu falou, eu lembrei de mim, fininho, né? porque eu era adolescente. Então, Roqueiro no Além, ele é um livro espírita, com a temática espírita, porque ele não faz parte do compêndio de Emmanuel, nem de autores, assim, tão grandes. Mas ele trata de um grande roqueiro brasileiro que fez muito sucesso na década de 80 e que ele tinha uma maneira de falar muito específica, que bem no começo ele fala, nasci há 2000 anos atrás. Daí você já sabe de quem está se tratando. E aí ele relata o quanto ele perdeu da vida dele, da existência. Não com 2 ou 10 mil anos? Nasci há 10 mil anos atrás, ele fala assim. Aí você percebe. Então ele tá trazendo a narrativa dele como um espírito fracassado, como um suicida indireto, mas que ele se arrepende de algumas atitudes. Não assim, ele era uma pessoa assim incrível, né, como artista e tudo mais. Mas algo falhou ali no poder, no poder que ele tinha de opinião, que era muito forte. Ele arrastou muitos jovens para o mesmo caminho dele. E aí, o que ele fez? Quando ele já estava tratado, ele se vinculou numa atividade que trabalha com jovens. E aí, ele faz resgate de jovens e tudo mais, que é a maneira que ele tem para contribuir. E tem a continuação disso. Então, foi um livro que me marcou muito, porque eu era adolescente,
fininho, assim, e que quando você vai lendo, você vai entendendo. E eu admirava o artista, assim, aí continuo, né? Gosto das músicas e tudo mais. Eu indicaria esse, Roqueiro no Além. Legal. Então pronto. E Manacapuru, qual a mensagem que vocês têm para a turma aí? Bem, Manacapuru, nosso centro espírita está de portas abertas para recebê-los. Caso queiram nos visitar, né? Fica no bairro do Biribiri. Estamos lá com muito amor para receber jovens, adultos, crianças, né? E também na rádio, né, que a gente passa a mensagem. Qual é a rádio é a Voz de Nazaré, o programa Mensageiros da Luz, 104,9 é a nossa... Qual é o horário que passa? Das 11 ao meio-dia. Das 11 ao meio-dia. Quase próximo ao almoço, né? Sim. Legal, a gente está lançando meio-dia também. Nosso horário é um horário bom, gostei. Aí a gente já faz o convite, né? Já leva um pouco da mensagem para as pessoas saberem sobre o que falamos. Legal. Aí tu divulga o nosso Pó de Luz lá também, tá entendeu? Bom. Já tiramos as fotos aqui. A turma aí, chama a turma do CrossFit pro trabalho. Chama para conhecer. Olha, vamos fazer uma ação aqui no dia. Sim, faz o convite aí. Eu tô assim, na conclusão dessa parte extraordinária da minha vida. Assim. Eu acho que os meus 38 agora, esse livro, essas experiências que eu vivi, estou vivendo ainda, tudo que está acontecendo, todas as transformações que eu venho passando, né? E assim, tudo que eu vivi isso em Manacapuru e eu assim, nunca imaginei na minha vida viver tudo isso lá, né? Passar por isso tudo lá, mas o planejamento não é meu, já foi planejado antes e o trabalho está acontecendo. É tudo muito simples, é tudo com muito amor, é tudo com muito carinho. Uma cidade pequena, muito bem organizada, tá? Com lugares e espaços para você encontrar a paz que você está precisando. Você está precisando sair um pouco dessa movimentação, desse agito de carros, que eu acabei de comentar com a minha esposa ali na sala, quando passou o avião. Aqui, né? Eu disse... Quanto tempo faz que eu não ouço o avião? É verdade, é real. Eu vim daqui, gente. Eu vim daqui. Isso né? é real. Mas o tempo que eu tô lá me desconectou totalmente de coisas que... E aí o fato de estar lá me abriu os horizontes. Eu consigo enxergar as coisas hoje com muito mais clareza. Uhum, sim. Não, um cara muito egoísta que pensava muito no próprio bolso. Eu estava sempre pensando em ganhar mais, em ter 400, 600, 800, 1.000 alunos. Quantos me convencem de estar aí com um shape perfeito, com um corpo perfeito, vivenciando tudo, com o melhor carro. Então, assim, tipo, quando eu comecei a viver, a me afastar dessas coisas que me tiravam a direção, eu comecei a dar importância pro Rio Miriti. A ficar lá na beira do rio escrevendo, ou com meu violão também toco. Ou debaixo da árvore vindo lá a revoada dos pássaros, ou ir para o porto da cidade, ver as canoinhas passando, né, ver os racha de canoa, porque tem a canoa mais veloz que a outra. Um negócio fantástico. Entendi disso, né? O pega, né, de canoa. Eu não perdia para ninguém. Mas olha, e ver assim, as pessoas, né, estar mais próximo do campo. É fantástico, isso me desacelerou. E vamos ver como é que tá o nível de caridade aí. Chegou um aluno contigo, pô, professor, tô pra baixo, já tô vendo espírita, Você vai fazer? Não consigo dormir. Posso malhar de graça aí consigo? Olha, as perguntas que eu recebo muito lá, assim, quando vai tocar nesse assunto, né, de chegar lá assim, professor... porque eu criei uma identidade durante anos que apavora. Né? Então eles têm um certo receio de chegar até mim. Assim, né? Sim. Então, às vezes eles vão até minha mãe, vão para o outro lado. Então, porque eu mantenho uma postura muito firme, os braços para trás,
né, passando as informações, cobrando dos meus funcionários, puxando, ajustando, entendeu? Então, a minha postura profissional ali fora... Ela é intacta, né? Fora do âmbito profissional, é que eles não me conhecem ainda muito bem, né? E aí alguns estão tendo a oportunidade de ir até a Casa Espírita para uma palestra. Aí vê outro jeito. Aí vê outro cara, entendeu? Mas é porque não dá para dizer, né? No agachamento. Agacha por amor a Jesus. Não dá pra dizer isso. Lá é um negócio de vambora! Então, mas é que faz parte do processo, né? E aí, Manacapuru tem me mudado muito, me transformado em um cara excepcional. E o lançamento desse livro, vou convidar vocês aí para vocês dar pro lançamento desse livro. Vai ser lá em Manacapuru? Vai ser na Federação. Aqui na Federação Amazonense mesmo. Legal. Tá na Federação. Acessível pra... Tá passando por uma análise lá. E eu tô o coração até fica acelerado, né? Mas vai aprovar, né? E claro com certeza né? vai aprovar, tenho certeza. Se não te lança por fora. Sim, Por conta tu coloca... Tem internet, a favor. A gente tem uma editora aí, a editora Alta de Souza. Alta de Souza. Se não aprovar, a gente... Aqui, ó. A gente manda pra turma, tá aqui, ó. E a federação tá analisando, né? Que a editora Alta de Souza aí. Tem muitos livros aqui. Pronto, olha aí. Clube do Livro, quem quiser participar. Sim. Se inscreve. Não vai aí, ser por falta de editora. Nós participamos do E aí mas vai aprovar, né? E eu quero ver, a minha vontade é que publique, e se publicar, a gente conseguir a renda toda para Casa Espírita, porque nosso objetivo maior lá é comprar o terreno. Sim, eu não queria sair daquele rio, não queria sair daquele gramado. Não, mas eles assistindo esse pó de luz aqui, vai tocar. Já mudar de ideia, quem né, doou, Cíntia? O antigo dono que doou, ele vai estar lá. Não esse, mas é outro, né? Melhor ainda. Nada acontece por acaso. Nada. Jamais, né? Porque a ideia é a gente ficar mesmo, né? Tudo é para o nosso bem. A gente tá lá assim, vão ter que sair, né? Mas aí, pra gente agora, sair, teriam que dar pra gente um outro lugar. Tu sabia que aconteceu esses tempos tá acontecendo algo nesse sentido, né? Nos centros espíritas pelo Brasil. De centros espíritas que já estavam em muitos anos pontos instalados. E às vezes era local que era cedido. E tal. E de ter essa retomada, de sentir retomada. Então, algo não que é era só doado. Vocês lá. Não, acontece. E bronca grande, entendeu? Mas tá se resolvendo. Então pode ser isso mais uma das batalhas, né? É um lugar que, assim, olha as vantagens, né? A Casa Espírita a gente tá com algum tipo de algum problema, eu tô com alguma situação que eu preciso resolver, eu vou até lá. Sento debaixo da árvore e eu só fico lá. Faço a minha prece. No espaço, no ambiente, no lugar, fico olhando pro rio, dá pra ver o sol se pôr, né? Então, essas coisas, assim, a gente só consegue ver no interior, tá? Isso é verdade. O céu mais estrelado, as coisas assim. Então, vivenciar, parece que a gente tá, assim, uma colônia espiritual. Colônia espiritual. Um ambiente totalmente... E a gente se acostuma com, sim, né? Vive, imagina como é que deve ser lá, de verdade. Vocês vão parar de imaginar e vão marcar um dia pra ir lá. É só pegar o carro aí, juntar e vão lá conhecer. Tem uma turma que vai pra lá e chama a gente. César, você vai pra lá. Pois é. Então o César tava lá, né? E a gente, e assim, tem muita... quem tiver o interesse de conhecer Manacapuru vai sair lá muito feliz. Tá, a gente vai colocar a localização lá do centro. Na descrição do vídeo. Vai conhecer o telefone para quem quiser. Claro, todas as informações. Uma das casas espíritas mais bonitas que eu já conheci, viu? De verdade. É isso aí. E não é pelo espaço físico, não é pelas paredes. É pela sensação mesmo, né? Fica realmente muito maravilhado. Manacapuru. Tá no mapa, tá no mundo. E olha, eu ia esquecendo de falar que na rádio, que nós fazemos um programa, ela tá em primeiro lugar em audiência, o programa. Olha! Tá tendo uma boa aceitação. Que bom. Curiosidade. E o programa, a programação da rádio, enfim, né? Tá em... Sim, dos programas que eles têm disponíveis. Eles estão em primeiro lugar de audiência. Então, parabéns pra vocês. Assim, é gratificante. Claro. Né? Poxa, só legal. Estimula, né? Muito legal, né? Quem sabe um dia a gente vai fazer um podcast direto de lá, né? Pois é. E aí, direto de Manacapuru, um podcast. Uma rádio lá, um podcast aqui. 2 ideias que se complementam. Já tive em todas as rádios lá, já fiz vários podcasts também lá com a galera aqui, mas o tema era outro. Sim. Mas quem sabe um dia a gente pode levar um tema assim, né? Pra com certeza. E abrir lá para todo aquele pessoal assistir ao vivo, pelo Insta. Porque a nossa ideia é chegar esse conteúdo, né?
Porque tem gente com as mesmas histórias que vocês, Sim. que também não tem essa ideia do caminho que vocês seguiram. E quem sabe, né, agora não vai... Se identificam, né? Se identifica, vou lá ajudar vocês aí nesse trabalho, não quero ficar de fora, né? A ideia é justamente essa. Todo trabalho vai no bem, vai fazer bem tanto para quem está fazendo bem, para quem está recebendo. Principalmente para quem está na frente, né? Verdade, uma via de mão dupla. Sim. O nosso trabalho lá, a gente está formando uma equipe, nossa equipe já está formada, mas eu digo assim, os cursos que precisamos para que esse trabalho fique ainda melhor, nós já estamos terminando, né, todo aquele processo. Então, daí para frente é continuar, não deixar se abalar, né, Sim. ter humildade, ter gratidão e botar o trabalho para frente. Se um dia forem para o nosso arraial, levem dinheiro, porque o frango é caro. Pois é, preparar. R$50. E foi essa. E vem a pomada. Essa foi a experiência fantástica. A gente agradece muito, né, a presença de vocês. Aproveitar que vocês estavam aqui, né? Pois é, que é uma honra, né? Bacana, tô feliz. Longe, né, isso é muito legal. Eu também fazia tempo, porque esse é o primeiro encontro que a gente está fazendo, segundo, né, encontro que a gente está fazendo na volta da pandemia, mas esse é o que tá bacana de pessoas novas, diferentes, pessoas que já estavam um pouquinho afastadas, então eu tô bem feliz do que tá acontecendo aqui. Tô feliz também de encontrar vocês aqui. Parabéns para vocês, porque olha, aproveitem, pode olhar para vocês um pro outro aqui. Vocês são amigos de verdade, vocês estão juntos. Falo isso porque a minha juventude toda se desbandou. O mundo, a vida foi levando cada um pro seu canto, né? E a gente nunca mais teve a oportunidade. Eu tô juntando eles todos agora no livro que eu tô escrevendo aí, né? É mesmo? Eles fazem parte de uma história bem legal. E o quanto vocês estão tendo a oportunidade de estarem juntos. Acredite, o tempo passa, tá? E assim, pode ser que vocês estejam em um outro momento da vida de cada um de vocês e vocês não tenham mais a oportunidade de estar juntos. Então são momentos raríssimos, importantíssimos. Aproveitem para se amar mesmo, para continuar levando esse trabalho que, tá de parabéns, lindo aqui o espaço. Vocês estão juntos, vocês têm equipe. E assim, quando sentirem dificuldade, lembre que tem gente com a equipe menor. Verdade. Com certeza. Tem gente que tá lutando com o que tem, né, Cíntia? Mas sem desistir. Então, se a gente nunca pensou em parar e desistir, né, Cíntia? Então, a paz que a gente pode proporcionar aos outros é impagável, né? Impagável. Não desistam. Jesus veio nos ensinar amor, nos ensinar a amar. Todas as outras coisas, doutrinas, religiões, seja o que for que nos separe, precisa acabar com isso. Vai acabar, né? Que é para poder nós encontrarmos realmente o caminho que nos levará à paz. Né? Os jovens que estiverem vendo esse podcast, né? Seja qual forem as suas dúvidas, os seus medos, procurem a Casa Espírita, Sementeira de Luz aqui em Manaus. Né? Tem ou qualquer outra. Mensageiros de Luz. A mais próxima. Uma casa espírita mais próxima da sua casa. Né? Aí você vai e chega lá, você vai receber o auxílio, você vai ser bem recebido, você vai ter estudos, né? Você vai ver que a vida pode ser melhor. Né? Com esses ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos recuperar nossa paz, nossa serenidade, né? E aí nós vamos poder fazer outras pessoas muito felizes também. Sim. Né? Achei bem interessante, para fechar aqui, eu estava vendo uma entrevista, o repórter queria entrevistar o Casimiro, que é o jogador de futebol da seleção brasileira, né? O Casimiro ali do Real Madrid, eu acho, né? Sim. Ele disse, eu não... É Real? Real Madrid? Mudou, né? O Casimiro. Aí ele disse, eu não posso falar agora porque eu estou em cima da hora de ir para casa espírita. Ele falou ele é espírita, isso? né? Então ele não podia parar porque já estava na hora dele ir para casa espírita. E né? ele então, tem disciplina, né? Disciplina do horário, né? De chegar. Então, eu falei, aí a minha esposa, olha, o Casimiro é espírita. Legal, e a gente fica assim, né? Aí, legal. Porque tem legal. muita artista aí que eles
interação, né, frequente, alguma coisa. Quando o Chico estava vivo, tinha mais isso, né, das pessoas se assumirem mais. Hoje ficou mais quieto, né. E eu achei legal a naturalidade que ele falou, né? Tipo, eu não posso que eu vou pra casa espírita. Às vezes nós, os próprios espíritas, temos vergonha de dizer que somos espíritas. Ou um receio, não sei o quê. Isso é verdade. Então, tipo, e o cara, mano, não vou poder, não. É que às vezes a turma só vai acreditar quando tiver uns 10 anos lá, cara, esse cara pra valer. Você ainda tá nisso, né? Tem gente que fala assim, tu ainda tá nisso? Não, ainda tá nessa. Ainda tá nessa. Aí acho quando que pergunta a gente, mas por que você tá lá, né? Por que você tá lá? Eu não tô lá porque eu tô feliz. Eu tô feliz, exatamente. Tô podendo ajudar outras né? pessoas, assim. E é bem por aí, então que a gente possa assumir essa realidade nossa, né? Claro. E esse que a gente espera, né? Que vergonha. A todos isso aqui com carinho, né? Porque é a nossa vivência, né? A gente não tá falando de ninguém, estamos falando de nós. Da gente. E se faz bem, por que não compartilhar, né? Então a gente agradece do fundo do coração vocês. E fique firme que estamos juntos. Estamos sempre, juntos, né? a gente tá junto. Esperar esse pessoal lá, né, Zincha? A gente vai, certeza. Olha, tá registrado que a gente vai. Muito, hein? De frango, né? Pode ir lá que vocês vão ser muito bem recebidos. Quero provar né? a sopa, eu gosto Vamos de lá. provar a sopa. Mais alguma coisa? Vamos gostar muito. Mais alguma coisa? Considerações finais? Não? Vamos fechar a tampa. Só agradeço mesmo. Olha, eu vou compartilhar isso no Instagram da academia lá, viu? Vou pedir para seguir vocês aí. Gente, não deixa de seguir a galera do Pod Luz, vamos divulgar aí. E aí eu vou ver quem compartilhou lá. Quem não compartilhou, já sabe, tá me devendo. Olha a ameaça aí, né? Olha a ameaça. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada. O nosso lema aqui é paz e luz, paz e né? luz para todos. Paz e luz para a turma aí. Que haja muita paz, então, para todos. Que assim seja. Que assim seja. Falou, pessoal. Valeu.